Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. O primeiro volume de uma coletânea sobre antropologia cultural com o título Os Bantu na visão de Mafrano, Quase Memórias, do escritor e etnólogo angolano Maurício Francisco Caetano, que foi mais conhecido por Mafrano, será apresentado a título póstumo na sexta-feira, portanto depois da manhã, aqui na Cidade da Praia, às 17 horas, concretamente na Biblioteca Nacional. Para nos falar dessa obra é nosso convidado aqui no Café Central, José Caetano Soares, jornalista angolano e filho de Maurício Francisco Caetano. José Caetano Soares, bom dia e desde já obrigado por ter aceito o nosso convite. Começava por lhe pedir para que nos falasse um pouco dessa obra. Obrigado a nós e obrigado também à Rádio Cabo Verde por esta oportunidade única de falar em direto para os ouvintes da vossa antena e em especial para os amantes da literatura. Em relação à obra, bom, é uma obra, já apresentou alguns tópicos, de facto é uma coletânea com base em artigos que o autor foi publicando ao longo da sua vida. Ele iniciou muito cedo, eu não era nascido ainda, em 1953, e até 1982, altura da sua morte. Ele escreveu para jornais, na altura, muito notáveis em Angola. Começo pelo jornal Angola, a revista Angola, melhor, da Liga Nacional Africana, dirigida por um padre que é do conhecimento mundial, Dom Manuel das Neves, que foi, curiosamente, o precursor da nossa luta de libertação nacional em 61. Portanto, Maurício Caetano teve o privilégio de pertencer à equipa redatorial dirigida por esse padre e da qual também faziam parte nacionalistas notáveis como Agostinho Neto, que Cabo Verde conhece perfeitamente, Mário Pinto de Andrade e outros. E então, na minha qualidade de filho e também jornalista e sobretudo do escritor, entre aspas, porque não me considero um escritor ao pé do Maurício Caetano, eu sou uma formiga ao pé de um elefante. Eu tive a responsabilidade e o mandato da família de iniciar a compilação destes textos. Demorei 9 anos e o primeiro volume está então à disposição de todos. Vão sair mais 2 volumes proximamente. Isso para quando? Fazer promessas é difícil, mas estamos a trabalhar para isso. Muito bem. A obra versa sobre questões antropológicas e etnolinguísticas dos chamados povos Bantu. É isto? É sim, senhor. Ele investigou profundamente a vida dos povos Bantu. Deixa-me dizer que ele fez a sua formação no seminário de Luanda, foi apanhado órfão por um padre, daí a sua ligação com a igreja, e até a idade adulta, bom, depois seguiu outro rumo, mas sempre fiel aos princípios cristãos. E então, a partir do momento em que ele tomou consciência da realidade do seu país, ele quis valorizar a cultura angolana e fez ele próprio, sob sua responsabilidade, estudos, pesquisas, investigações que foi publicando ao longo da sua vida nesses jornais. No jornal Apostolado, na revista Angola, no jornal Angolense, no jornal Tribuna dos Moceques, no jornal O Arauto e outros jornais que vão ser mencionados nas futuras obras. Nessa obra, nós limitamos-nos somente ao jornal Apostolado, porque a obra dele é muito vasta. E então, questões, se eu for a falar do livro, não vamos sair daqui hoje, né? Exato. Mas deixa-me só dizer, ele fala, por exemplo, do ritual do casamento, dos procedimentos para o pedido de casamento. Deixa-me contar um episódio muito curioso do livro. Quando uma jovem vai ao rio buscar água e apercebe-se de que há um jovem interessado por ela, ela tem uma atitude que mostra
ao jovem interessado que ela está livre, está a fim de manter uma certa relação com ela, até cumprirem todas as formalidades a nível da família. E ele narra isso tão bem, que dá vontade de ir ao Rio assistir estas cenas. Então, ele fala também do direito o sucessório banto, do direito costumeiro, das relações políticas na sociedade de banto. Os chefes tradicionais em Angola chamam-se sobas. Tem o soba grande, tem o soba pequeno e tem as outras hierarquias do poder. O soba tem os seus emissários. Basta recordar que antes da chegada dos portugueses, a sociedade angolana já estava politicamente organizada. E é isso que ele mostra. É isso que ele mostra em vários aspectos. Portanto, é um livro com 212 páginas. Bom, não possam falar do livro agora, senão vamos ocupar todo o vosso programa. Mas quando falamos do povos bantu, estamos a falar em termos geográficos de que povos em África? É uma pergunta muito interessante. Ele limita-se àquilo que ele conheceu, onde ele viveu e aquilo que ele estudou. Portanto, a região de Angola, se conhece Angola, estamos a falar. Ele começa em Cabinda, vai para o Ije, vai para o Kwanza Sul, vai para o Kwanza Norte, região de Luanda, região do Bié e Uambo. Mas ele também não se limita a isso, ele faz estudos comparativos, vai a Timor e vai aos outros territórios, então, que eram, na altura, chamadas províncias ultramarinas, né? Portuguesas. Ele foi educado por um padre de São Tomé, que curiosamente tem o meu nome, eu tenho o nome dele. Foi uma gratidão que ele teve para com esse padre. O padre chamava-se José da Costa Frota e eu sou José da Costa Frota Soares Caetano. E então ele também vai buscar alguns exemplos a São Tomé, mas era um homem de uma cultura tão vasta para aquela época, o que nos lembra, o que nos faz recordar que antigamente a formação era mais séria, a educação era mais séria, e os padres, nós temos que reconhecer isso, têm uma formação notável, né? Notável. E quem fala de povos bantu pensa logo em línguas, digamos que mais de 300 línguas étnicas dos povos bantu, é isto? Ou 400 línguas? Ele dominava perfeitamente a língua quimbundo, que é a língua materna dele. Ele nasceu na cidade do Dondo, província do Kwanza Norte. Para quem está a ver, Angola está ali entre Luanda, o Kwanza Sul e Malães. O pai dele era de Malães, também quimbundo, mas ele também fala de outras línguas de Angola, curioso. Ele fala dos umbundos, fala dos chocos. Era um homem com uma cultura imensa para o seu tempo, deixamos dizer isso. Mas não só isso, ele falava latim, falava grego, falar não tanto, mas escrevia-se e lia perfeitamente o latim. No livro vamos ver expressões em latim, expressões em grego. Ele falava alemão, falava francês e falava inglês. Ele foi até Ponta Negra, ele viajou por aquela área. Sabe que Cabinda tem fronteira com Congo-Brazzaville, e na altura as fronteiras eram abertas. Estamos a falar dos anos 50. Portanto, ele fez os seus estudos daquela região de Cabinda, Fiote. Não sei se ele falava Fiote, não sei. Mas ele fez os seus estudos daquela região chamada Bakongo, não é? O Ije, portanto, Congo, Brazzaville e Congo, Kinshasa. O chamado Congo do Partido Lumumba, onde ele também esteve. Muito bem. E são pesquisas realizadas pelo autor, seu pai, sobre a vida ancestral dos povos bantu. Isto leva-nos, digamos, a regressar a quê? A 2.000, 3.000 ou 5.000 anos? Sim, ele mostrou sobretudo que a civilização africana era uma civilização milenar. Já havia, por exemplo, formação profissional antes da chegada dos portugueses. Ele escreve sobre isto. Ele escreve sobre a formação dos caçadores nas sociedades bantu, que era uma das profissões que
que havia na altura, sabe, que os povos bantu eram povos que se dedicavam à caça, sobretudo. E ele mostrava como é que se transmitiam os conhecimentos de geração em geração. Uma coisa interessante. É um livro muito interessante. No fundo, são reflexões sobre a pré-história da civilização africana, é isto? Exatamente. Este livro pode também ajudar na compreensão de práticas desses povos e pode ser útil também para o conhecimento suponho eu, da cultura angolana. É evidentemente que é verdade, não tínhamos dúvidas. Nós, para compreender um povo, para compreender as suas atitudes, e sobretudo hoje em dia que vivemos num mundo muito agitado, em que a paz é um imperativo, é importante compreender a cultura de cada um, os hábitos, até para evitar os chamados conflitos, não é? Entre pessoas de formação, origem cultural diferente, criando uma harmonia social entre todos, respeito, integração social, não exclusão, sobretudo nas sociedades democráticas que estamos a desenvolver. Isto é muito importante. Eu tive a oportunidade de conversar sobre esta obra com autoridades e eclesiásticas angolanas e todas elas tiveram este ponto de vista do que acaba de dizer. Vai ajudar-nos a compreender as atitudes. Vejamos, por exemplo, ele explica detalhadamente quais são os procedimentos para um casamento tradicional. E nós, hoje em dia, estamos a ver isso. Por exemplo, eu, se quiser, já sou casado, né? Já não vou casar 2 vezes, né? Mas se fosse mais jovem e não fosse da cultura bantu e quisesse casar com uma mulher bantu, eu teria que respeitar esses rituais. Ao arrepio, talvez, da minha família, fazer, não, eu não faço isso, mas se você aceitou essa interação. E nós hoje vivemos numa aldeia global em que os homens se cruzam, as culturas se cruzam. Então é preciso ter em conta estes fatores culturais na relação entre os povos. O livro foi lançado inicialmente em abril em Angola e agora vai ser em Cabo Verde. Porque a escolha da cidade da Praia para ser lançado sexta-feira, concretamente às 5 da tarde, na Biblioteca Nacional? Vou dizer um segredo, isso vai fazer rir-nos a todos nós. Eu tenho um neto cabo-verdiano, vim conhecer o meu neto, então não quis vir de mãos vazias. Eu vou dizer ao meu neto, ele ainda não fala, tem 5 meses, mas vai ficar registrado, vou dizer a ele, olha, na semana em que o teu avô te conheceu, foi a semana que ele trouxe para Cabo Verde o livro do teu bisavô. Muito bem, então quis juntar tudo isto. O útil ao agradável. Muito bem. Já agora fale-nos um pouco do seu pai, Maurício Francisco Caetano. Quem foi? É difícil, eu sou uma pessoa suspeita para falar dele. É difícil, olha, foi um homem de cultura. Foi um pai que se preocupou muito com a educação dos filhos, com a formação dos filhos. Foi um homem que amava os livros como amava os seus próprios filhos. Eu costumo dizer isso, eu disse isso em Luanda no dia do lançamento. Ele podia tolerar tudo, podia sujar-lhe a camisa, podia rasgar-lhe a camisa, mas ai do filho que lhe rasgasse a folha de um livro. Ele não perdoava isso. Ele dava uma tão atenção ao livro, que nos ensinava, sobretudo, de como manusear o livro, segurando pelas pontas e desfolhando os livros carinhosamente. Está a ver? Ele tinha uma biblioteca com mais de 5.000 livros, se não me engano, ou 10.000 livros, e a biblioteca ainda está aí. Então, era um homem que acordava às 5 da manhã, ficava a ler até às 7h30, quase 8 horas da altura em que ia trabalhar. Portanto, era um homem de cultura, era um intelectual, era um autodidata, ele pesquisava e ele gostava muito de contactar com as pessoas na base, ia aos mercados, ia às aldeias, falava a língua local, não falava o português com os nativos, ele falava a língua
de cada um no lugar onde ele estivesse. Se estivesse com francês, ele falava em francês. Se estivesse com alemão, ele fazia questão de falar alemão. Eu aprendi alemão com ele também. E depois fui para o liceu, também interessei-me tanto que fui o melhor aluno de alemão na minha turma. E sei noções de alemão até hoje, graças a ele. Então, Sehr gut. Homem, vielen Dank. Pois, e então dizia que um homem... Então era um homem extraordinário, E era um homem muito simples, muito modesto e muito humilde. Não era arrogante para ninguém. Ou às vezes, eu lembro-me um episódio, deixa-me contar isso. Sabia que naquele tempo, estamos a falar dos anos 60, havia discriminação racial nas escolas, né? Nós podíamos ser bons alunos, mas a nossa nota nunca passava aí do 11, 12 sobre 20, não é? Então, eu reclamei um dia com a professora, era uma senhora, ela mandou chamar meu pai, né? Porque eu estava a ser muito insubordinado na turma. Então, eu, assim, muito satisfeito, agora é que ela vai conhecer meu pai vai esmagar, ela vai ver quem é. Então, o meu pai foi lá e falou humildemente. Nunca disse o meu filho foi injustiçado, não. Ele apresentou-se humildemente, que eu até fiquei com a boca aberta. Eu pensei que o meu pai fosse a ser arrogante, a chamar a atenção, porque na altura nós éramos estudantes já com um certo espírito de revolta, porque sentíamos já aquele desejo de ser independentes e autónomos, tá vendo? E lutar contra as injustiças. Mas o meu pai não. E isto está no livro, foi escrito por Dom Zacarias Calmenho, que é o arcebispo emérito do Lubango, que fez o prefácio da obra. E Dom Zacarias salientava sobretudo isso. Era um homem conciliador. Era um homem que não gostava da violência. Era um homem que gostava de conversar com o outro, de entender-se com o outro, de compreender o outro. Então, ele também transmitiu-nos isso, né? Transmitiu-nos isso, e nós estamos a tentar seguir isso, respeitando todos e sendo, sobretudo, humildes. E aqui na praia, quem é que vai ser o apresentador da obra? Esse é um outro problema. Posso dizer a verdade? Pode. Eu descobri aqui um angolano que foi aluno de Maurício Caetano em Luanda, na escola primária. Sabe que o Maurício Caetano foi um professor. Ele foi funcionário, ele foi professor, ele foi investigador, ele foi pai. Ele era um homem completo. Estou a dizer que isso ultrapassa até a dimensão da nossa capacidade humana quando eu vejo esse homem. É por isso que eu disse, eu ao pé dele sou uma formiga ao pé de um elefante. Isso é verdade, não tem exagero nenhum. E então, eu mandei o livro com toda antecedência para o Dr. Boal, que vive aqui na praia, mas o livro não chegou até hoje. Já lá vão 2 meses e tal, o livro não chegou. Então, nessas circunstâncias, a única pessoa que conhece a obra, porque eu trabalhei 9 anos sobre este livro, sou eu. Então eu vou ter que ser o mais objetivo possível, deixar de lado as minhas emoções, respeitar o conteúdo do livro e falar aos interessados sobre este livro. Vou ser objetivo. Vou falar como se não conhecesse o autor também. Muito bem, então, José Caetano Soares, os nossos agradecimentos pela sua participação aqui no Bom Dia Cabo Verde, neste Café Central da Rádio de Cabo Verde. Obrigado. Eu faço um apelo para que todas as pessoas interessadas venham assistir a esta cerimónia, leiam este livro, não se vão arrepender, nem vamos decepcionar ninguém. Muito obrigado. Agradecimentos mais uma vez pela sua participação aqui no Café Central da Rádio de Cabo Verde. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central.